tentando fazer, e é isso que conta para a nota da primeira avaliação, tá? A partir de agora a aula já vai estar sendo gravada. Eu recebi mensagem de 2 pessoas dizendo que estavam com problema na internet, então é aquilo que eu sempre comento também, tá com problema na internet, não vai dar para assistir no horário, a gente também não desconta nenhum tipo de, não tem nenhuma penalização por não estar no encontro. Pode assistir depois no link que eu sempre mando, tá? Claro, o ideal é que, se você está aqui e tiver alguma dúvida, dá tempo para dar tem como tirar a dúvida na hora da explicação, mas se tiver problema na internet, assiste depois. Professora, oi? Olha só. Espera aí, eu esqueci. Olha. Calma aí, deixa eu lembrar, eu já lhe pergunto. Ah, lembrei. Olha só, a senhora vai avisar para a gente quando for assim, pessoal, olha, isso daqui é da primeira avaliação, essa daqui é da segunda. Ou não, a gente só tem que ir fazendo e aí, tipo, quando a senhora for dando a nota que a gente vai saber, como que é isso? Bom, é assim, a primeira avaliação é a soma, é a entrega dos trabalhos. Essa é a primeira avaliação. A segunda avaliação, quando for a segunda avaliação, eu vou avisar, porque vai ser uma tarefa maior, uma atividade maior, que vai ser a nota da segunda avaliação. Do mesmo jeito, a terceira, eu vou dizer, esse aqui é a nota da terceira avaliação. Preste atenção que esse aqui é a nota da terceira avaliação. Por enquanto, esses que eu não estou falando nada, que é a entrega, é o somatório deles, entregou tudo, tem a nota da primeira avaliação. Fiz todos os exercícios, eu já estou garantindo a minha primeira avaliação. No mínimo, eu tenho 8, 9 ou 10 ali, porque eu entreguei tudo. Agora, deixei de entregar, já sei que eu não vou ter 10, que eu deixei pelo menos um exercício eu não entreguei. Então, por isso que é importante, mais do que, claro que cumprir o prazo é importante, isso é que vai garantir o 10. Entreguei todas as tarefas no prazo, de certo tem 10. Mas, não entregar é sempre pior, porque se eu não deixei de entregar 2, 3 atividades, aí eu já não tenho mais nem o 6 na primeira avaliação, certo? Então, essas entregas agora que vocês estão fazendo, o conjunto delas é a primeira avaliação de vocês, tá? E quando for a segunda avaliação, eu vou avisar que vai ser assim que a gente terminar esse conteúdo que a gente vai vencer essa semana, beleza? Então, seguindo, vamos lá, começando. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai continuar a ver a documentação de requisitos, porque a gente já viu que o objetivo da disciplina é a gente aprender a construir uma documentação de requisitos, certo? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver mais 2 novos documentos, regra de negócio e glossário. Então, a gente está bem aqui. A gente, na disciplina de requisitos, aprende a fazer documentação, e a documentação ela é composta por esse conjunto de documentos aqui. Já vimos o documento de visão, já vimos o protótipo de interface com o usuário, nós já vimos, vocês já entregaram a tarefa, tá belezinha. Hoje, a gente vai ver regra de negócio e glossário. Aí vai ter uma próxima aula, a gente vê requisitos não funcionais, é que aqui perdeu a ordem. E na próxima aula a gente vê cenário de uso, caso de uso e diagrama de caso de uso, que é quase uma coisa só. E aí a gente encerra essa documentação de requisitos, certo? E aí a gente já vai ter aprendido a fazer documentação de requisitos seguindo um processo tradicional. Então, seguindo o processo de tradicional, quando eu estiver fazendo essa atividade, no final dela, eu vou entregar para o cliente esse conjunto de documentos, ou de artefatos, que é o nome também técnico para essa documentação. Terminei isso aqui, terminei meus requisitos, o cliente vai me dizer, ok, tá certo, esse é o sistema que eu quero, aí ele vai assinar esse aqui, que é o termo de homologação de requisitos, que não é o documento que vocês vão aprender a fazer, que na verdade ele é só um documento onde o cliente diz, ok, isso aí mesmo, esse sistema que vocês documentaram é o sistema que eu quero que seja desenvolvido. Então, tudo isso aqui, fazer toda essa documentação que a gente está aprendendo, tem um único objetivo, no primeiro momento, que é acordar com o cliente o que a gente tem que fazer. Da feita que ele diz, é isso, são essas funcionalidades, as telas são desse jeito aí que vocês projetaram, as regras são essas, os requisitos não funcionais são esses, o passo a passo é esse aí do caso de uso, aí sim, pode-se ir para casa programar o sistema, fazê-lo funcionar de verdade, porque até então a gente só tem papel e tela. E aí a gente tem que transformar aquilo
em linguagem de programação. Aí a gente entrega para os programadores. Que se a gente estiver numa equipe grande, a gente estiver fazendo o trabalho de analista de requisitos, os programadores são outras pessoas. Agora, se a gente estiver numa equipe pequena, é muito provável que o analista de requisitos seja o próprio programador. Se estiver numa equipe, então, aí vocês fazem tudo. Faz da análise de requisitos, da programação, aos testes, tudo. Certo? E aí, hoje, a nossa aula tem esses dois objetivos. A gente conhecer esses dois novos documentos, regras de negócio e glossário. Então, começando pelas regras de negócio. O que é isso? A gente viu na primeira aula que a gente dividiu os requisitos em dois tipos. O requisito funcional, que era ligado às funcionalidades, tudo aquilo que o cliente consegue ver, as funcionalidades que vão ser feitas no sistema para atender às necessidades do cliente. A gente viu que também existem os requisitos não funcionais, que são mais ligados à parte das restrições, à parte mais tecnológica, onde a gente vai descrever a confiabilidade do sistema, a quantidade de usuários que podem acessar o sistema ao mesmo tempo, onde a gente vai descrever requisitos de qualidade, onde a gente vai se preocupar com a legislação que o sistema vai precisar atender, que é tudo que não é ligado diretamente à funcionalidade do sistema em si. Então, a gente viu na primeira aula que existiam esses dois tipos de requisitos e que lá no documento de visão a gente ia documentar as funcionalidades e que no protótipo que vocês fizeram, vocês também estavam preocupados com as funcionalidades, ou seja, com os requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais a gente vai ver na próxima aula. Hoje, a gente vai conhecer as regras de negócio, que até então nós não falamos sobre ela. E o que são essas regras de negócio? Bom, se a gente olhar um semáforo como esse aqui, existe uma regra, né? Quando ele está vermelho, a gente tem um determinado comportamento. Quando está verde, outro. Quando está amarelo, outro comportamento. E esse comportamento do semáforo que a gente vai ter sobre essas cores depende também de como nós estamos. Se nós formos pedestres, tem uma determinada regra. Se nós estivermos em algum automóvel ou moto, algum veículo, a gente tem outro comportamento, né? Então, se a gente olhar para isso aqui, a gente vai dizer, olha, se eu for um pedestre, quando estiver vermelho, eu vou atravessar. Quando estiver verde, eu vou parar. Quando estiver amarelo, eu vou ficar em alerta. Se eu for um automóvel, se eu estiver dirigindo um carro, se estiver vermelho, eu tenho que parar. Se estiver verde, eu vou atravessar. Se estiver amarelo, eu também vou ficar alerta. E por que eu trouxe esse semáforo aqui? O que isso tem a ver com regra de negócio? Porque regra de negócio é isso. São regras que existem no mundo real, que o meu sistema vai implementar. E que os usuários do sistema vão se comportar de acordo com o que está definido na regra. Então, as regras de negócio, elas têm o objetivo de ser uma restrição imposta pelo negócio que regulamenta o comportamento de um procedimento operacional. São políticas definidas pela administração da empresa, são originárias de leis, portarias e normas. Regras de negócio têm vida totalmente independente de sistemas. Podem ser criadas e obedecidas sem uso de sistema. Mas, uma vez implantado um sistema na organização, este deve obedecer às regras de negócio. Então, bora traduzir isso aqui. O que esse texto todo quer dizer para a gente? Que regra de negócio é tudo aquilo que existe no mundo real e que eu vou ter que colocar no meu sistema. E, independente de existir sistema ou não, essa regra existe. Mas, se eu for implementar o sistema, eu tenho que me preocupar com essas regras de negócio, com as regras que são originárias do mundo real e que elas têm que ser implementadas no meu sistema. É o que vai virar as minhas regras de comportamento do sistema. É o que eu vou programar. Então, se a gente pensar no SIGA, por exemplo, existem algumas regras que são implementadas no SIGA que são decorrentes do regimento da UFOPA. Então, quando eles fizeram o SIGA, quando eles foram implementar o SIGA, eles têm que levar em consideração o regimento da universidade.
Por exemplo, alunos com mais de 25% de falta são reprovados. Então, quando o professor lança lá a frequência no SIGA, em tempos normais, que ele vai lá, faz a chamada, toda a aula. E aí ele vai lançando essa frequência no SIGA. Se o aluno atingir mais de 25% de falta, ele já fica lá, aluno reprovado por falta. Se não tivesse um sistema, se o professor tivesse que fazer isso manualmente, às vezes como o professor da escola faz, que tem aquela caderneta lá que ele anota tudo no papel, mesmo assim, o aluno seria reprovado se ele atingisse 25%, porque isso não é uma regra do SIGA, isso é uma regra de negócio da UFOPA que o SIGA implementa. Ou, somente são aprovados alunos que tiverem média da disciplina igual ou acima de 6. O professor lança as notas das três avaliações. Se a média for inferior a 6, o SIGA já coloca lá, aluno reprovado por nota. Se for maior que 6, aluno aprovado. Isso é uma regra do SIGA? Não, isso é uma regra da UFOPA, é o regimento da UFOPA que diz que os alunos, para serem aprovados numa disciplina, ele tem que ter uma nota superior a 6. Isso vai modificar de acordo com a universidade. Então, pode ser que numa outra universidade seja acima de 7, no outro acima de 8. O sistema da universidade vai ter que se comportar de acordo com a regra. Então, o SIGA, se ele estivesse rodando numa universidade que a nota de aprovação é maior que 8, ele teria que ter essa regra implementada. Então, essas regras, elas existem no regimento da instituição, e aí o SIGA implementa. E aí vira código de programação. Então, regras de negócio são essas regras que existem lá no mundo real. E aí o sistema ele tem que implementar. E são das mais diferentes. Por exemplo, para a UFOPA, todo aluno, quando ele se matricular, ele tem que apresentar o CPF do aluno. E ele tem que entregar um comprovante de residência. Quando no cadastro do aluno, é muito provável que o campo CPF e o campo endereço sejam campos obrigatórios. Por quê? Porque existe uma regra na UFOPA que na habilitação do aluno é obrigatório que ele apresente esses documentos. Então, no cadastro do aluno, é muito provável que seja obrigatório que ele apresente, que esses campos sejam obrigatórios, que ele tenha que registrar o número do celular do aluno. A UFOPA, ela pede esse número, mas ela não tem como obrigar o aluno a ter um celular. Então, é muito provável que o número do celular seja um campo que ele não é obrigatório no cadastro de aluno dentro do SIGA, né? Então, as regras que existem no mundo real, elas são colocadas dentro do sistema. E elas são o que a gente chama de regras de negócio. Aí, só para terminar, mais um exemplo, alunos que reprovaram em mais de 3 disciplinas no semestre somente podem fazer sua matrícula na coordenação e não diretamente no sistema. Então, tem uma regra no SIGA que quando o aluno reprova mais de 3 disciplinas, ele não consegue no outro semestre se matricular sem que o coordenador tenha que aprovar a matrícula dele. Ele até consegue, só que aí a matrícula dele não é feita imediatamente, vai para a análise do coordenador. De novo, o que é isso? É uma regra da instituição, da UFOPA, que diz isso. Não é uma regra que... Eita, que o cachorro do vizinho está atacando. Não é uma regra do SIGA. O SIGA simplesmente implementa as regras da instituição. Então, o que é uma regra de negócio? A sentença que descreve uma regra de negócio, ela não possui um caráter verbal. Sua abordagem é sempre restritiva. Sempre possui termos tais como se, sempre que, somente, só ou quando. Restringe o processo operacional da empresa. É percebida pela administração da empresa. Não descreve como a regra será verificada, nem como as operações deverão ser realizadas. Descreve somente o que o processo irá executar em função da regra. Então, lá na regra de negócio do aluno, o que a gente tem? Se nota do aluno for maior que 6, então aprovado. Se não, reprovado. Como ele calcula essa média, ela não vai se preocupar em descrever. Sua descrição não pode conter elementos de soluções de tecnologia. Se você estiver descrevendo uma regra de negócio e sentir necessidade de referenciar uma solução de sistema, com certeza se trata de um requisito de software e não de uma regra de negócio. Então, por que eu não tenho na minha escrita soluções tecnológicas do sistema?
porque, na verdade, eu estou transpondo regras do mundo real. Então, ele não é ligado a soluções tecnológicas, a funcionalidades. É ligado somente às regras que existem no mundo real que o meu sistema tem que implementar. Tem vida própria, poderia ser atendida sem uso de sistema. Ou seja, a regra de negócio é tudo aquilo que existe no mundo real. E eu tenho que colocar ele aqui. E se não tivesse o sistema, ia continuar existindo. Pertence ao domínio do negócio e não do sistema. Ou seja, não é nada operacional, é porque existe mesmo no mundo real. Pode ser descrita no formato if, then, else, lá da linguagem de programação. Então, a maioria das regras de negócio, a gente consegue descrever nesse formato, porque é sempre uma restrição. Por exemplo, somente administrador pode cadastrar posto de saúde. Isso é uma regra de negócio. Por quê? É restritivo. Eu estou dizendo que somente um perfil é que pode fazer isso. Professora, Oi. olha só, o que, tipo assim, vamos supor que uma empresa, ela tenha lá os critérios dela, né, de negócio e tudo mais, só que vamos supor que ela seja fora da lei. Eu tenho que ir de acordo com o que a lei diz ou o que a empresa diz? Por exemplo, vamos supor que a empresa faz algo que é ilegal. Aí eu tenho que ir de acordo com o que a empresa faz ou com o que a lei quer, entendeu? Tipo, eu posso ir contra a lei, vai ser da responsabilidade da empresa, é isso? Não. Se tu tens a obrigação legal de saber. Então, se uma empresa diz, olha, Paulo, eu vou te contratar aqui, mas eu quero que tu implemente um caixa 2 aqui no supermercado, porque eu quero desviar dinheiro, eu não quero pagar imposto para a Receita Federal. Aí, tu pode fazer isso? Se tu programares isso, tu fizeres isso, tu és cúmplice de algo errado. Então, tu podes vir a ser responsabilizado por isso, sim. Então, tem atender à legislação, atender às leis, também é de responsabilidade do analista de requisito e é de responsabilidade do programador. Ele pode vir a responder criminalmente se ele implementar algo errado. Ele não pode alegar desconhecimento da lei para fazer isso. Um exemplo que não é de regra de negócio, mas é lá de requisito não funcional. Hoje, existe uma lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas precisam respeitar, elas não podem dar publicidade de todos os dados dos usuários dela, só porque ela tem os dados. Por exemplo, um banco, ele não pode colocar uma consulta pública lá dizendo o empréstimo e o valor de todas as pessoas que são clientes do banco. E se ele chega e diz, olha, Paulo, eu quero que tu desenvolva aqui uma consulta que qualquer pessoa pode consultar a página do banco e pode ver todos os clientes e pode ver todos os empréstimos dele, sabe o quanto ele deve e sabe qual é o saldo dele na conta. Ilegal, porque isso não pode ser feito, eu não posso dar publicidade desses dados. Eu posso, mesmo que o cliente esteja me pedindo isso, eu tenho que saber que isso não é legal e se eu vier a implementar, aí eu posso responder criminalmente, eu não posso dizer, não, eu não sabia. Então, é por isso que o programador nem... a gente até tem uma frase que ela pode soar um pouco preconceituosa, mas não é a intenção, mas é uma frase que é muito comum se dizer quando fala-se de analista de requisitos. O analista de requisitos não é um garçom. Em que sentido? Ele não só anota pedido. Ele não pode ser a pessoa que o cliente está lá pedindo, ele está anotando e passa para o programador fazer. Ele tem que conhecer, ele tem que saber. E aí ele diz uma frase, ele tem que saber de tudo, sim. E é por isso que às vezes é complicado quando o negócio que vai ser desenvolvido é distante do mundo dele, ele vai precisar estudar a respeito. Ele foi contratado para desenvolver um sistema de contabilidade lá para uma determinada empresa. Ele não sabe nada de contabilidade. Paciência, ele vai precisar estudar. Porque ele não vai poder depois, quando ele tiver que responder criminalmente, alegar desconhecimento. Então, ele tem que, quando ele for demandado, ele tem que ter o pensamento crítico, ele tem que poder dizer, não, isso aqui não dá para ser feito, isso aqui é fora da lei, isso aqui eu não vou fazer.
Ou, se ele resolver fazer, ele tem que ter a consciência de que ele pode vir a responder criminalmente por aquilo, certo? É interessante, porque isso não é somente requisito, isso passa um pouquinho pela parte de ética também, que é algumas questões que podem ser, sim, que vocês venham a se deparar. Por exemplo, vocês estarem trabalhando em um determinado local que tem acesso aos dados de um conjunto de pessoas, e vocês serem demandados a passar essas informações para outras pessoas, ou divulgar essas informações, e a gente sabe que isso não é permitido. Então, isso já passa por uma questão até mais ética mesmo. Mas, posso fazer? Não, é ilegal. E se eu fizer? Posso vir a responder por isso. Posso Mas, ver. se caso eu tiver um chefe, né? Aí eu fiz isso, eu tenho um chefe. Quem vai se lascar vai ser o chefe, por ele ser responsável pelo sistema, porque, em Já teoria, viu? ele tem que saber tudo do que acontece no sistema, não é? Já viu no Brasil o chefe se lascar? No Brasil sempre arrebenta para o lado mais fraco a corda. Então, por isso Porque, tem que ser o chefe, né? Não pode ser o cara, tem que mandar os outros fazer. mas tu não vai obedecer. Porque aí você vai ter que dizer, isso aqui está fora da lei, isso aqui é ilegal, não vou responder por isso, não vou fazer isso. O senhor assina, eu não vou assinar. Porque da feita que você assina, da feita que você se compromete, você está naquilo. Então, pode fazer? Mas aí saiba que tá correndo risco. Não, mas foi o chefe que mandou. Você vai ter que responder. Se isso acontecer um problema, talvez você vai ter que dizer isso na justiça, e aí pode ser que isso não seja aceito. Dizer, olha, nem tudo que manda você precisa fazer. Então, tem essas questões delicadas, sim, dentro do desenvolvimento do sistema. E cada vez isso se torna mais delicado. Essa tua pergunta é muito boa, Paulo, porque cada vez mais a computação, ela entra em áreas muito diferentes, entra em áreas muito distintas, e tem softwares das mais diferentes naturezas. E aí pode ser, sim, que se depare com situações como essa, dependendo da natureza do que você está desenvolvendo. Certo? Poxa, Então, a resposta é: pode fazer? Não. Mas se quiser fazer, saiba que pode ser responsabilizado por isso, certo? E aí, então, as regras de negócios, para a gente voltar, elas têm essa característica de ser regras, normas e leis que já existem na vida real e que a gente só vai implementar. Agora, só para fechar mais um exemplo. Digamos lá no sistema de vacinação, vocês nem estão fazendo sistema de vacinação, de vocês foi hoje o controle de UBS, mas lá no sistema de vacinação, digamos que existe uma regra que diz que um determinado CPF, ele só pode receber 2 vacinas de Covid ao ano. É uma regra. Por quê? Porque até então todas as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil são 2 doses, né? E aí, isso é uma regra que existe na vida real. Então, lá no sistema de vacinas, ele poderia ter esse controle. Olha, só deixa registrar 2 vacinas de Covid para o mesmo CPF. 3 já tem algo errado, o sistema não pode deixar, tem que bloquear. Por quê? Porque isso é uma regra que existe lá na vida real, então tem que existir aqui no sistema. Então, as regras, na verdade, vão ser o que a gente chama de o coração, o negócio do sistema são as regras de negócio. E aqui a gente precisa se preocupar, por quê? Porque essas são as regras que serão implementadas, são as regras que vão virar programa, que vão virar código-fonte, que vão virar os nossos if e else da vida lá dentro do nosso código, certo? Então, a gente precisa olhar e tentar entender. E que regras são essas? São desde os campos obrigatórios, um determinado cadastro, isso é a regra, ou quem são as pessoas que podem acessar determinada funcionalidade? Isso é uma regra. Por quê? Porque se fosse, mesmo que não existisse um sistema, não era qualquer funcionário que poderia criar um posto de saúde, por exemplo. Assim, aí se a gente pensar que vai ter um sistema, que vai ter um cadastro de posto de saúde, não vai ser todo mundo que vai poder cadastrar. Provavelmente só o perfil do administrador, do chefe é que pode cadastrar. Então, isso é uma regra de negócio, certo?
E as regras de negócio, quando a gente estiver escrevendo as regras, a gente também tem que se preocupar que tem alguns atributos que elas precisam respeitar. As regras, elas precisam ser únicas, elas precisam ser completas, elas precisam ser consistentes, elas precisam ser atômicas, elas precisam ser não ambíguas, elas precisam ser verificáveis, rastreáveis e exemplificáveis. E o que é isso? Bom, uma regra única é que eu não posso ter várias regras diferentes para fazer a mesma coisa. Por exemplo, que existe uma fórmula de calcular salário. Eu vou ter a regra de cálculo de salário. Se for diferente a fórmula que eu calculo o salário do chefe e do estagiário, então eu vou ter duas regras de negócio diferentes. Cálculo do salário chefia, cálculo do salário do estagiário. As regras, elas precisam ser, como atributo, elas têm que ser únicas. Elas têm que ser completas, ou seja, eu tenho que ter um início, meio e fim ali dentro dela. Eu não posso uma regra chamar a outra. Se eu vou descrever o cálculo do salário do estagiário, eu tenho que descrever todas as regras ali, como é que ele é feito. Elas têm que ser consistentes, ou seja, eu não posso ter duas regras e cada uma diz uma coisa. Eu não posso ter uma regra que no momento diz que somente o administrador pode cadastrar posto de saúde, aí de repente cria uma outra regra que diz que o administrador e o paciente podem cadastrar o posto de saúde. Elas têm que ser completas, únicas, e uma não pode divergir da outra. Além disso, elas têm que ser atômicas, ou seja, elas não podem ser decompostas. Dentro da minha regra, eu tenho que escrever tudo ali dentro. Eu não posso uma regra ficar chamando a outra. Elas também, assim como todo requisito, elas não podem dar margem a várias interpretações. Então, eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu escrevo para que quem lê aquela regra entenda exatamente o que ela quer dizer, sem um programador entender de jeito, outro programador entender de outro. Elas têm que ser verificáveis, porque é aqui que eu vou testar. Se eu digo no meu sistema que o aluno é reprovado se ele tirar uma nota abaixo de 6, na hora do teste, isso tem que acontecer. Então, toda regra eu tenho que ter a possibilidade de testar depois. Elas têm que ser rastreáveis, ou seja, eu tenho que poder associar a regra à funcionalidade para que eu saiba quais funcionalidades estão associadas àquela regra. Por exemplo, no cadastro de usuário, quais são as regras de negócio que tem ali? A regra de negócio do cadastro de usuário é que o campo CPF é obrigatório. A regra de negócio do cadastro de usuário é que somente um administrador pode cadastrar um novo usuário. A regra de negócio do cadastro de usuário é que a senha tem que ter mais de 8 caracteres. Isso são exemplos de regras de negócio associados a uma funcionalidade. E, por fim, elas têm que ser exemplificáveis, como eu estava falando aqui para vocês, dando a regra e dando o exemplo. Quando eu falar de uma regra de negócio, eu tenho que poder exemplificar como ela é feita. Ou seja, se o aluno tirar uma nota que a média é inferior a 6, então ele é reprovado. Ou seja, eu consegui dar um exemplo a respeito dela. Professora, Oi. Só uma pergunta, desculpe me atrapalhar, só que... Não, pode fazer, pode interromper. Não só o Paulo, mas todos. Teve uma questão que a senhora já levantou nas últimas aulas, que é em relação à produção desses requisitos. A senhora falou que pode ser com uma equipe ou pode ser só com um autor, não é? Uhum. Só que a questão é que eu refleti bastante sobre isso e eu acredito que o trabalho ele não ficaria, sei lá, muito difícil, digamos assim, para ele ser feito só por uma pessoa, porque parece que essa pessoa ela ia se limitar somente ao que ela pensa, sabe? Então ela ia ver que tal regra de negócio fica melhor, tal coisa fica melhor. Então ela não ia ter essa opinião dos outros, sabe, de outras pessoas. Então eu já vi em alguns casos que isso é importante nessa parte de requisitos, que é justamente ter essa equipe para fazer essa análise, entendeu? Tipo, tem equipe que fazem reuniões, aí essas reuniões têm nomes, tem aquela uma que é brainstorm, tem a que é de prototipação, então tudo isso ele vai meio que se unindo, entendeu?
Só que aí parece-me que quando se ficar só uma pessoa, parece que vai ficar algo, sei lá, algo, não é que fique algo ruim, porque a pessoa pode ser o cara, mas eu digo assim, parece que a gente só vai ter uma visão, entendeu? Não vai ser algo mais amplo. No mundo ideal mesmo, assim, no cenário ideal, é que eu tenha pelo menos 2 pessoas fazendo isso, para que não ocorra mesmo isso que você está falando, porque o que pode acontecer? Uma pessoa, ela vai lá, conversa com o cliente, documenta, só que qualquer má interpretação dela vira um erro. E se não tiver outra pessoa para apontar, e se o cliente passar despercebido, aquilo vai para o sistema. Então, o ideal, um cenário ideal, que quando eu for que eu tenha pelo menos 2 analistas de requisito para ir na reunião com o cliente, para que depois eles consigam conversar a respeito, que na hora que eles estejam escrevendo, principalmente quando for os requisitos mais técnicos, que eles envolvam logo o programador, os programadores, para que eles também possam opinar. Para quando ele estiver fazendo os protótipos, por exemplo, o ideal é que ele já chame o resto da equipe, para que já verifiquem como seria a melhor forma de propor aquela tela. Então, é um trabalho que o ideal é que ele seja feito em equipe. Sempre é possível? Não. Às vezes, posso citar, por experiência própria, já fui analista de requisitos de uma empresa, e aí o cliente não ficava na mesma cidade, né, era em Brasília, e aí tinha que pagar passagem para fazer essas viagens de análise de requisitos, eles só pagavam uma. Então, eu tinha que ir sozinha. E quando voltava, eu tinha que escrever, era baseado no meu entendimento, claro que depois tentava conversar com a equipe, mas em alguns casos não é possível ir mais de um, né? Principalmente quando é assim, quando tem a distância envolvida. Claro que agora já tem outros mecanismos, hoje em dia a gente já pode fazer uma reunião como essa, um Meet, e aí mesmo que esteja distante, mas na época não era tão comum assim. Na época era viagem mesmo, ia lá, não tinha essas facilidades, né? Já tem um tempinho. Mas hoje em dia, que a gente já tem essas facilidades, fazer um Meet, então, o ideal é que, se não der para reunir presencialmente, né, chama a equipe toda, chama o cliente e faz uma reunião como a gente está fazendo aqui na aula, que aí consegue minimizar. E tens razão, quanto mais pessoas envolvidas é melhor nesse cenário, tanto para propor ideias novas para o cliente, quanto para entender, quanto para depois chegar, na hora que for escrever esses requisitos, discutir, ver se foi isso mesmo. Então, o ideal é que seja feito mesmo por mais de uma pessoa. Nem sempre é possível, mas quando vocês estiverem trabalhando com requisitos, tentem sempre ver se conseguem fazer esse trabalho em parceria. Mesmo que não seja um outro analista de requisitos, mesmo que seja um programador que nem tem tanta experiência assim em documentar, às vezes é bom ter outra pessoa mesmo para tirar essas dúvidas. E o cenário ideal mesmo que seja feito por mais de uma pessoa, sim. Certo? Aqui é um exemplo de uma documentação de regra de negócio. Olha só, validação da identificação da pessoa que solicita a retirada de entrega do material. É uma regra de negócio. Provavelmente, como é que isso é feito? O cliente diz para o analista de requisitos como isso é feito na vida real, e aí ele vai documentar como isso é feito. Para quê? Para que ele consiga representar isso no sistema. E aí vem a calhar a pergunta do Paulo nesse sentido. Quando o cliente está explicando essas coisas, o melhor é que tenha pelo menos 2 pessoas, para se certificar mesmo que ele entendeu corretamente. E aqui tem uma outra análise também que pode ser feito, que é assim, muitas vezes o cliente diz para a gente como é feito hoje, aí a gente precisa levar aquilo para o sistema. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a forma que é feita não é a forma ideal. E aí, se a gente transpor diretamente para o sistema, aí pode ocorrer um problema, né? Era para automatizar, era para ficar mais rápido, mas eu só fiz reproduzir o que existia no mundo real no computador. Aí também não é o cenário ideal. Um exemplo disso, muitas vezes, empresas pegam e informatizam tudo, criam o processo todo, informatizam, compram o sistema caro, só que aí diz assim, tem que imprimir tudo. Não confia no que está no computador, e aí continua a imprimir os documentos todos, continua a imprimir tudo que era para ser tramitado via sistema, num fluxo,
ela passa a imprimir no papel. Aí qual o sentido, né, de fazer isso se o sentido do sistema era informatizar? Então, muitas vezes também a gente tem que mostrar para o cliente que a gente vai trazer todas as regras que existem, mas o modus operandi ele pode ser alterado. Certo? Então, para a gente ficar com a primeira atividade seguindo o modelo disponibilizado no Classroom, construir regras de negócio para o sistema elicitado na aula passada. Então, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vocês vão olhar para o sistema de vocês e vocês vão tentar encontrar as regras de negócio que fazem parte do sistema de vocês. Então, o sistema lá de cadastro, lá do cadastro e agendamento de consultas, por exemplo, pode ter uma regra lá que diz que eu não posso marcar mais de uma consulta no mesmo horário para um médico. É uma regra, né? E isso existe no mundo real. Não posso marcar para ele 2 consultas no mesmo horário, porque ele não vai conseguir atender 2 pessoas ao mesmo tempo. Às vezes até consegue, mas não é o ideal. Então, existe uma regra lá para fazer isso. Aí, como é que eu vou documentar isso? Utilizando regra de negócio. E aí, o meu artefato de regra de negócio é super simples. É o histórico de versões, que já tem, né, que é preencher, que é a primeira versão. E aqui eu simplesmente vou dizer o nome da regra e descrever a regra. Por exemplo, agendamento de consulta. Aí, qual é a regra? Não pode agendar 2 consultas no mesmo horário para o mesmo médico. A regra. Deixa eu pensar em outra regra. Cadastro de pacientes. O campo CPF e endereço é obrigatório. São obrigatórios. E assim eu vou escrevendo. E assim vocês vão documentar as regras de negócio do sistema de vocês, certo? Tem essa tarefa lá. E, além da tarefa, como eu sou boazinha, eu também deixei para vocês preenchido na tarefa Pera lá, deixa eu ver se aqui. Aqui. Um documento de regra de negócios preenchido, só que não é do sistema de vocês. É de um sistema fictício, que é um sistema de vacinação. Que aí ele tem a regra e tem a documentação. Só para vocês darem uma olhada. Professora, pode roubar algumas coisinhas daí, né? Acho que não, porque não é o mesmo sistema. Tem algumas coisas que eu vi aí que eu acho que dá para tirar, entendeu? Não que eu queira fazer igual, mas eu posso roubar. Se tiver alguma coisa que dê para aproveitar, mas a ideia é só para vocês verem como é escrito. Que eu acho que é bem... vocês não ficaram com o sistema de vacinação justamente para não roubar, certo? Então, ele é só para vocês, se ficarem com alguma dúvida, usarem como guia. Beleza? Então, essa é a primeira tarefa. Terminou? Não, porque não terminou o assunto de hoje. Então, se tivesse terminado o assunto de hoje, a gente teria terminado, mas não terminou. A gente já conheceu a regra de negócio. Regra de negócio é o mais, dos dois, ele é o mais difícil. Mas não que seja difícil, é porque o outro é muito fácil. Tá? Então, o outro documento é o... Opa, parece que travou. Glossário. O glossário, ele é o glossário mesmo que vocês conhecem, já devem ter visto quando fazem pesquisa no colégio, quando a gente tinha que dizer o que era um termo, basicamente a mesma coisa. O glossário, ele define termos importantes usados no projeto.
é importante para garantir que os conceitos envolvidos são interpretados da mesma forma por todos os membros da equipe. Então, o glossário nada mais é do que um documento onde eu tenho o objetivo dele, né, que vai dizer para quem é, os termos e as definições daquele termo. Por que a gente precisa fazer esse documento? E aqui a atividade prática que é fazer o glossário do sistema de vocês. Porque muitas vezes a gente vai estar desenvolvendo sistemas que a nomenclatura e os termos, eles não são do nosso dia a dia. Ou a gente quer utilizar nomenclaturas e termos que não são do dia a dia do cliente, mas a gente quer que ele saiba. Por exemplo, a gente quer que ele saiba o que é o iOS, o que é o Android, o que é o Linux, o que é o Windows. Para quê? Para que a gente consiga explicar para ele a diferença de quando a gente desenvolve para o iOS, para o Android, para o Linux, para o Windows. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses termos lá no glossário. Para quê? Para que quando a gente ele lê esse documento e a partir desse momento a gente entende que ele sabe, porque a gente já disse para ele o que é. Da mesma forma, ele também vai usar termos que muitas vezes a gente não conhece. Se for um sistema muito diferente do que a gente é acostumado. Aquele exemplo que eu sempre uso do laboratório. A gente vai desenvolver um sistema para o laboratório, o cliente está lá falando para a gente de reagente, de IFA, de pipeta. A gente não sabe o que é isso, mas a gente vai precisar saber esses termos, porque a gente está desenvolvendo o sistema para ele. Aí onde que a gente vai colocar esses termos e o que eles significam? No glossário. Então, o glossário, ele é um documento simples também, onde eu tenho o histórico de versão, eu tenho as informações gerais, e basicamente eu vou dizer o termo e o que é. E se eu tiver pego essa definição de algum local, aqui nas referências eu vou citar. Então, é um documento que parece super simples, mas que ele pode ser muito útil quando a gente trabalha com termos que a gente não conhece, ou que o cliente não conhece e a gente precisa que ele conheça. Aí a gente monta o glossário. Aí vocês vão dizer, todo sistema tem que ter um glossário? Não. Se vocês estiverem, por exemplo, desenvolvendo um sistema para uma lanchonete, que basicamente os termos lá são muito conhecidos, todo mundo sabe os termos de um sistema de lanchonete. Preciso fazer o glossário? Não, porque que termos que eu vou colocar ali? Agora, estou desenvolvendo um sistema para um laboratório, um sistema de contabilidade, um sistema de controle de tráfego aéreo, onde tem uma série de termos que não são comuns para todos. Aí eu vou usar um documento como esse. Deixa eu ver aqui. Lá na tarefa, também coloquei um exemplo, que é esse documento preenchido, e aqui ele optou por dizer alguns termos. Disse que era Anvisa, disse que era CNS, disse que era LGPD, disse que era SUS. Por quê? Porque também ele pode ser muito útil até para esses acrônimos, essas siglas que a gente utiliza, que nem todo mundo tem obrigação de saber o que é. Por exemplo, LGPD, que é algo que a gente vai usar muito na informática, quando a gente estiver falando de sistemas que trabalham com dados que não podem ser públicos, e o cliente não tem obrigação de saber o que é LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Agora a gente precisa. A gente, na área da computação, vai precisar. Então, o glossário ele tem esse objetivo de colocar termos que tem que ser do entendimento ou do lado do cliente ou do nosso lado, do lado da equipe de desenvolvimento. Aí a gente reúne tudo lá nesse documento e entrega para o cliente também, e ele faz parte da documentação de requisitos, certo? E aí, qual é a missão de vocês? Como sempre tem, fazer o documento de regras de negócio e fazer o glossário do sistema de vocês, do sistema lá de atendimento médico que vocês estão construindo. Marcos Okada perguntou, como definir o que é de conhecimento comum e de conhecimento específico? Se você tem um termo que você sabe que ele é da área técnica de computação, por exemplo, você está falando de linguagem de programação, está falando de sistemas operacionais, de itens que são muito da nossa área, ou
a gente está falando de tipo de campo, é o combo box, é um botão de rádio. Isso são termos que a gente na área de TI conhece, mas que a gente não pode querer que todo mundo conheça. Aí a gente coloca no glossário. Da mesma forma, o cliente, quando começar a falar para a gente de termos que a gente não sabe o que é, a gente vai ter que perguntar para ele o que é aquilo, e aí, se for algo que a gente, pelo nosso feeling mesmo, perceba que, se eu tenho dúvida, todo mundo, a maioria das pessoas vai ter dúvida sobre esse termo, então eu vou colocar no glossário. São tantos termos que vocês fiquem com dúvida quando o cliente falar sobre o que é aquilo, ou termos que vocês achem que o cliente vai ficar com dúvida quando vocês falarem, ou que vocês percebem que o cliente fica com dúvida quando vocês falarem. Por exemplo, para a gente é normal falar qual browser que vocês usam. O cliente às vezes não sabe o que é um browser da internet. Aí a gente vai ter que colocar lá no nosso glossário. Então, são termos que a gente perceba que o cliente não entende, e termos que, quando o cliente fala, a gente também não entende de primeira. Esses são os termos candidatos aí para o glossário. Certo? Hudson, professora, tem o número mínimo de regras de negócio para colocar na atividade, ou nós que escolhemos a quantidade? Vocês que escolhem, dependendo, vocês têm que pensar em todas as regras que vocês acham que esse sistema tem que ter. Ah, professora, eu acho que tem pouco, eu só consegui achar 10. E eu vi um outro sistema ali na internet que eu procurei que tinha 100. Isso sempre vai... O que tem uma regra? Não. O que vai fazer variar isso? A complexidade do sistema. Sistemas muito complexos têm muitas regras. Sistemas mais simples têm poucas regras. Basicamente, se a gente tivesse que resumir, seria assim. Então, o sistema de vocês, que é de um controle de atendimento médico do SUS, por exemplo, ele não deve ter tantas regras assim, mas pelo menos umas 10 deve ter. Por quê? Porque, no geral, para cada funcionalidade, eu tenho, no mínimo, uma regra associada, que são os campos obrigatórios ali que eu tenho que preencher no meu cadastro. Então, se a gente for pensar, no mínimo, uma regra por funcionalidade. Agora, sistemas complexos vão ter muitas regras. Imagine a quantidade de regras de um sistema bancário. Imagine a quantidade de regras de um sistema de controle de tráfego aéreo. A quantidade de regras... Professora, por isso que eles têm aqueles termos de serviço lá que a pessoa, tipo, aceita e tem um monte de coisa lá dizendo que vai fazer isso, que a gente não lê nada, que a gente não liga. Aquilo ali que a gente não lê são as regras também do sistema. Que os nossos dados vão ser transmitidos lá, que é o dono do Facebook agora é o dono da nossa vida inteira. Está lá. A gente concordou, é uma regra de negócio, a gente aceitou quando se cadastrou no Facebook. Quando a gente instala o Mark, professor. Está tudo lá, o Mark é dono da nossa vida e da nossa alma. Aí, e tantos outros termos lá que tem várias regras de negócio que a gente não lê. Lá por trás. Mas, assim, vocês vão ter que pensar com essa regra de negócio desse sistema que vocês estão criando. E aí vocês pensam, tanto nos campos obrigatórios, em qual perfil pode acessar qual funcionalidade. Isso são exemplos de regras. E aquele exemplo que eu dei para vocês, provavelmente um médico ele não pode atender 2 pessoas ao mesmo tempo, ele deve ter uma quantidade máxima de horas de atendimento por dia. Se o sistema for controlar isso, aí vocês vão ter que colocar como regra de negócio. Se tiver uma regra de negócio lá na UBS, não sei se tem, o médico tem que atender no máximo 20 pessoas por dia. Aí vocês vão ter que clicar. Isso é uma regra de negócio que o sistema de vocês teria que implementar, porque quando chegasse no 21º registro, o sistema teria que dizer, excedeu o número de consultas para esse médico no dia tal. Então, as regras de negócio são aquelas que fazem... Tudo que faz quando a gente está usando o sistema, não aparece aquelas mensagens? Quando a gente faz alguma coisa que não pode, isso é regra de negócio que tem ali por trás. Certo? Entenderam certinho? E aí? Bom, como sempre, a gente já combinou, essas 2 tarefas ficaram. Para quando elas são? Para amanhã até as 23h59. Tive problema, não consegui, a internet ficou ruim, choveu. Faz e entrega depois. Mas o horário para vocês se guiarem é
amanhã às 23h59, e é por isso que nesse dia, a gente não tem aula, a gente deixa o horário da aula não deu para fazer durante o dia, estava trabalhando, faz no horário da aula, que seria o nosso encontro. Beleza? Um abraço para quem está vendo esse vídeo depois, aí. Então tá, gente. Boa noite. Então a gente ficou para aula quarta-feira mesmo, tá? Boa noite, faça o exercício. E é isso. Tchau, tchau. Deixa eu interromper aqui a gravação.